que vai favorecer a afinidade de gases. Então, quando você inspira, certo? Então, não é só a sucção que vai trazer o oxigênio lá para os pulmões. A diferença de pressão é que vai favorecer a afinidade desses gases chegarem até os alvéolos. Correto até aí? Beleza. Por onde ele vai entrar? Primeira estrutura é o nariz, ok? O nariz, ele tem as suas características, né? O dorso do nariz, né? Que é essa parte aqui, cartilaginosa. Temos o ápice do nariz, que é essa ponta do nariz. E temos aqui, ó, se vocês notarem, nas narinas, duas estruturas, uma de cada lado, que chama-se de asa do nariz, certo? Então, o nariz, anatomicamente, pode variar de pessoa para pessoa, certo? Algumas pessoas possuem uma certa debilidade na cartilagem, mudando a anatomia do nariz. Isso aí é uma variação anatômica, não é uma patologia, certo? É uma variação anatômica, cada um tem um nariz anatomicamente diferente, assim como é na musculatura. Por exemplo, a divisão do abdômen. O abdômen, ele é anatomicamente uma variação. Então tem gente que tem um abdômen bem definido, então, com uma forma bem simétrica, e tem pessoas que têm um abdômen definido de uma forma assimétrica. Já perceberam isso? Já? Então assim, é a anatomia do corpo. Mesma coisa aqui no nariz. Então o ar vai entrar aqui pelas narinas, né? São duas narinas aqui no corpo humano, e vai ter o contato com a cavidade nasal, onde possui as fossas nasais, certo? Nessas fossas nasais é muito vascularizado, certo? A vascularização aqui ela é muito grande, ela é muito irrigada. Devido a isso, qualquer pancada no nariz é motivo de sangramento e muito, não é verdade? Devido a essa irrigação de capilares. Toda essa parte aqui do... Toda essa parte aqui, ó. As cavidades nasais. Cavidade nasal, tem as fossas nasais. Chamadas aí essa estrutura aqui, ó, onde entra as fossas, são chamadas de coanas nasais. Certo? Aqui nas coanas nasais, você pode detectar também um orifício chamado de tuba auditiva. Esse orifício é que faz contato com o ouvido. Né? Se você vê, né, os sentidos, eles têm uma conexão. Nos sentidos, né? Você já percebeu, já viram pesquisas que você sente o cheiro com o olho fechado, sente o olho aberto, sente o gosto, mastiga um sabor com o olho fechado, interfere na informação para o cérebro. O exemplo clássico é de você olhar para a pessoa e não escutar, ou então escutar a pessoa e não olhar. Também pode estar interferindo na informação cerebral. Por exemplo, eu sou Milton, então meu grau é 6. Se eu olhar para a pessoa, se a pessoa falar comigo e eu olhar para a pessoa, eu não escuto, porque eu não estou vendo a pessoa, entendeu? Mas se eu olhar para a pessoa com o óculos, a pessoa falar, eu entendo. Mas se eu falar e eu estiver sem óculos, eu não escuto. Então você precisa sentir que tem informação para a nossa base cerebral. É legal, é importante, é seu nome. Pronto, quando você vai chegar aqui, que a corrente, o sentido corrente do ar, né, que ele vai descer em direção aos pulmões, né? Esse tubo aqui é formado de tecido muscular, certo? E possui uma camada lubrificada, certo? Essa camada lubrificada vai facilitar a velocidade do ar. Por quê? Porque quando o ar passa aqui pelo nariz, pelas narinas, ele vai ser aquecido, dividindo as moléculas de gás, certo? Vai ser umedecido para aumentar a velocidade e vai ser filtrado. Por quê? Porque nessa cavidade aqui, além dos vasos sanguíneos, possui também cílios. Por quê? Para filtrar micro-organismos, bactérias, vírus e outros micro-organismos que vão fazer mal ao sistema respiratório, certo? Aí uma particularidade patológica no tabagista, no fumante, ele tem uma inatividade desses cílios,
certo? Então esse cílio ele não tem essa ativação de barrar, de filtrar essas impurezas, essas bactérias ou esses micro-organismos. E além disso, os cílios vão possuir também na parte nasofaríngea. Esses cílios também são inativos no tabagista. O que acontece? Essas impurezas vão sendo estacionadas nesse tubo, certo? E a umidificação vai ficar defeituosa, vai ficar inadequada. É por isso que o fumante tem aquele pigarro. Você vê constantemente uma tosse contínua, não tem? Já percebeu já no fumante? Por quê? Porque ele resseca essa região. Então ele tem que estar sempre fazendo movimentos de tossir, né, ou de pigarro, para poder lubrificar e fazer com que esse muco que fica estacionado seja eliminado. Ou ele coça ou ele colhe. A realidade é essa. Então essa região aqui, ó, que vai já saindo aqui das coanas nasais, certo? Até aqui, ó, a pontinha aqui da úvula, o céu da boca, tá aqui o céu da boca, né? O palato duro, o palato mole e a úvula. Então essa região aqui se chama-se de nasofaringe. A nasofaringe é onde está localizada essa glândula chamada de adenoide. Certo? Adenoide. Já ouviu falar na adenoide, né? Tem gente que faz aqui diário na adenoide. A adenoide ela é uma glândula que vai auxiliar no sistema imunológico. É aqui, ó. Adenoide, certo? Finalzinho das coanas nasais. E aí começando a nasofaringe. A faringe, ela vai daqui, da adenoide, né? Até a entrada aqui do esôfago, onde está localizado aqui, ó, a epiglote, certo? Então, quando chega na epiglote, finaliza a faringe, começa a laringe, no sistema respiratório, começa o esôfago no digestório, ok? Bom, então aqui a nasofaringe, vai até aqui a úvula, da úvula até aproximadamente 3 centímetros antes de chegar na laringe, porque essa figura aqui ela está reduzida, né? Se fosse ver uma figura de um defunto, né? De uma anatomia verdadeira, não fosse uma peça de resina, a gente ia dar para verificar a orofaringe. Mas veja bem, a orofaringe ela vai da úvula até um pouquinho antes de chegar na epiglote. Por quê? A orofaringe é a parte da faringe que faz uma combinação com o sistema respiratório e o digestório. O alimento vai passar por ali. Então, onde o alimento vai passar? Na orofaringe. Porque na nasofaringe é ar, na laringofaringe também é ar. Certo? Pronto. A particularidade aqui é só que possui receptores na úvula. Esses receptores mandam informação para a base aqui do cérebro de que está passando ar e de que está passando alimento. Por quê? Quando esse receptor é ativado, o cérebro manda informação para o pulmão que está vindo ar para ele trabalhar. Quando passa alimento, manda informação para o estômago que está vindo alimento. Tem que ser processado. O ar tem que ser feita a sua troca, chamada de hematose, e no estômago a digestão. Ok? Pronto. Você pode verificar que aqui, ó, é a base, a raiz da língua. Certo? Ela também tem uma função importantíssima no fechamento e na abertura da epiglote. E quando você deglute, quando você mastiga e engole, quando você mastiga e engole, certo? O que acontece aqui com a raiz da língua? Ela baixa para poder a epiglote fechar a traqueia, para que o alimento passe direto para o esôfago. Ok? Mesma coisa acontece com o ar. Quando ela sobe, a epiglote sobe também, porque ela está conectada aqui, ó, na raiz da língua, então ela vai subir para poder o ar passar pela traqueia. O ar vai passar pela traqueia e não vai passar pelo esôfago.
por causa da diferença de pressão, de concentração. A pressão que é exercida pelo pulmão vai fazer com que a afinidade das moléculas do ar venha para esse tubo. Para esse tubo aqui, que é a traqueia. Sendo que esse tubo, ele tem a sua particularidade, que é de cartilagem, que a gente vai ver mais na frente quando chegar na traqueia. Pronto. Daqui, da epiglote até 2 centímetros, certo? Das pregas vocais, nós temos a laringe. Certo? A laringe, a particularidade dela é que ela é a caixa de voz, é onde tem as cordas vocais. As cordas vocais, como você já sabe, elas são cordas que vibram para proporcionar o som, o timbre da fala. Ok? Então aqui as cordas vocais, que elas também são prejudicadas no tabagismo, né, que elas tendem a vibrar de uma forma mais lenta, então você pode também notar a mudança de voz num tabagista, né, um pouco mais adulto, não é isso? O timbre da voz do tabagista. Bom, continuando, também aqui já é feito de cartilagem, né? A laringe também é de cartilagem, né? A cartilagem cricóide, que é a que recobre essa estrutura. Essa cartilagem, ela vai ter um fator fundamental no trato respiratório. Por quê? Porque ela não entra em colapso, ela não cola suas partes internas, porque são feitas de anéis cartilaginosos, da traqueia até o bronco, os broncos principais. Então essa traqueia, vamos só terminar aqui essa parte aqui, ó. A traqueia vai ser a continuação da laringe. Resumindo, fossas nasais, faringe e laringe. A faringe, ela se divide em 3. A nasofaringe, que é só relacionada com o ar, vai ficar antes da úvula. Da úvula até um pouco a menos que o espaço, a menos que a epiglote, vai ser chamada de orofaringe. Fossas nasais. Fossas nasais. Nas fossas nasais nós temos as coanas nasais, que é esse espaço aqui. Nas coanas nasais, o ponto clássico que nós estudamos na anatomia é o orifício da tumba auditiva, que vai fazer conexão com o ouvido, certo? Aqui nós temos a adenoide, é uma glândula, sistema imunológico, certo? O que acontece quando se tem uma adenoide inflamada? Uma pessoa que tem problemas de adenoide, essa adenoide ela desenvolve, se ela vai inflamar, ela vai ter um edema, é isso? Aí esse edema, olha só como esse espaço das coanas aqui é menor. Pensa só essa glândula aqui com um edema, vai dificultar a respiração? Aí é aconselhável, né, você retirar a adenoide. É uma cirurgia consideradamente simples, né? Como vocês sabem, toda cirurgia há um risco, né? Mesmo que seja o mais simples possível. Outra particularidade aqui, que eu falei da adenoide, que era o que eu ia falar agora. A faringe é dividida em 3 partes. Assim, a faringe, a nasofaringe, a orofaringe, né, que vai estar conectado com a cavidade oral, certo? Vai passar alimento, vai passar água. A laringofaringe, que é uma parte pequena da faringe que vai se conectar já com a laringe, é onde vai ter a epiglote, certo? Outra particularidade também, porque respirar pela boca. Porque não respirar pela boca. Porque a respiração pela boca ela é uma respiração inadequada para a fisiologia humana. Por quê? Porque o ar não é aquecido quando se respira pela boca. O que acontece? O ar não é aquecido, ele vai ressecar a mucosa da laringofaringe, da laringe e da traqueia. O ar vai entrar na temperatura ambiente e vai ressecar essas estruturas. Por isso que dá aquela queimação quando você está correndo e está respirando pela boca. Às vezes você nem está com sede, mas você tem vontade de beber água justamente para lubrificar
essa estrutura da laringofaringe, da faringe, certo? Devido a isso. E outra coisa, a respiração pela boca não tem cílios para filtrar as impurezas, né? Mas assim, é uma cavidade que serve como segurança, né? Se você tiver alguma obstrução nasal, você vai estar respirando pela boca, certo? Alguns esportes tendem a fazer uma respiração bucal, né? Devido à particularidade do esporte, como a natação. Ok? Beleza, traqueia.